Fala pessoal, olha só. Nesse vídeo aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 73 da primeira fase do vestibular da FUVEST de 2020. Lembrando que o vestibular da FUVEST de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, e que eu sempre utilizo o modelo V da prova da primeira fase do vestibular da FUVEST, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui que é bem legal. Olha só. A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste. Então, pense em corpo celeste como, por exemplo, um planeta. Um planeta pode ser considerado um corpo celeste. Na verdade, um planeta é considerado um corpo celeste, né? Então, por exemplo, Marte, Júpiter, a Terra é um corpo celeste, por exemplo, tá? Então, olha só. As afirmações, né, que ele fala para a gente julgar são as seguintes. Corpos celestes com a mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. E aí ele fala o seguinte, apenas é correto o que se afirma em. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Galera, eu vou pensar primeiro aqui em uma expressão para o cálculo da energia cinética de um corpo, tá ok? Quando vocês estudam, por exemplo, lá em Física 1, tipos de energia, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia química, energia nuclear, energia solar, energia cinética. Energia cinética é somente um tipo de energia. E é um tipo de energia que está relacionada com o movimento de um corpo. Tá ok? Então, se um corpo possui movimento, se um corpo possui velocidade, esse corpo possui energia cinética, tá? Então, olha só, eu posso pensar no seguinte, a energia cinética de uma molécula pode ser calculada através dessa expressão mv² sobre 2, tá ok? A energia cinética da molécula é o produto da massa dela vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Então, percebam, a energia cinética de uma molécula é diretamente proporcional à sua massa e é diretamente proporcional ao quadrado da sua velocidade. Só que eu posso pensar também na energia cinética de uma molécula relacionando ela com a temperatura de um corpo ou pela sua temperatura em si, tá? Então, olha só, a energia cinética de uma molécula também pode ser calculada através dessa expressão 3/2 de K vezes T, esse T maiúsculo aí, tá ok? Então, olha só, Lucas, o que é o K? Vocês devem estar se perguntando, Lucas, o que é esse K? Pessoal, esse K é um número, tá ok? É uma constante que nós chamamos de constante de Boltzmann, tá? E essa constante tem esse valor, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules dividido por Kelvin. Perceba que esse valor aqui dessa constante de Boltzmann, está na unidade de sistema internacional, tá? Então, o K é só um número, é só uma constante, não tem nenhum mistério em cima do K, tá? O que vocês precisam perceber? Percebam que a energia cinética de uma molécula é diretamente proporcional à sua temperatura, tá? Então, olha só, lembrando que o conceito de temperatura é o grau de agitação molecular. Então, se essa temperatura se agita mais, ela possui uma temperatura alta e a sua energia cinética aumenta. Se a temperatura dessa molécula diminui, ela se agita menos e a sua energia cinética diminui. Então, energia cinética de uma molécula também é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, percebam, pessoal, olha só, percebam o seguinte, eu tenho duas expressões equivalentes para calcular a energia cinética de uma molécula. O que eu vou fazer? Eu vou igualar essas expressões. Então, eu igualo essas expressões. mv² sobre 2 é igual a 3/2 de kT. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar a velocidade
para poder achar uma expressão para a velocidade de escape dessa molécula. Então, olha só, eu igualo, né? mv ao quadrado sobre 2 é igual a 3 meios de kT, tá? O que eu posso fazer? Eu simplifico esse 2 aí em ambos os membros da equação, tá ok? Depois que eu simplifico, o que resta do lado esquerdo da equação? mv ao quadrado. O que resta do lado direito? 3kT, tá? Como eu quero encontrar uma expressão para a velocidade, eu vou isolar esse v ao quadrado, tá? Quando eu isolo esse v ao quadrado, eu pego a massa da molécula, coloco para o lado direito da equação dividindo, então v ao quadrado é 3kT dividido pela sua massa, pela massa da molécula. Vou tirar a raiz, né, porque aqui eu tenho v ao quadrado, então eu encontro uma expressão para o módulo da velocidade de uma molécula. Então, o valor da velocidade de uma molécula é a raiz quadrada de 3kT dividido pela sua massa, tá? Então, olhem que interessante, galera. Essa velocidade vai ser a própria velocidade de escape, tá? E essa velocidade da molécula é diretamente proporcional à sua temperatura e é inversamente proporcional à sua massa. Então, percebam, quanto maior a temperatura de uma molécula, maior a sua velocidade. Quanto menor a temperatura de uma molécula, menor será a sua velocidade. Quanto maior for a massa dessa molécula, menor será a sua velocidade. E quanto menor for a massa dessa molécula, maior será a sua velocidade. Então, eu encontrei uma expressão para o cálculo do módulo da velocidade de uma molécula. Perceba que a velocidade depende da temperatura e depende da sua massa. Então eu vou voltar lá para as afirmações e vou julgá-las em cima dessa expressão. Então vamos lá. Afirmação de número 1. Com muita calma. Corpos celestes com a mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Errado. Errado por quê? Porque não é independentemente da temperatura. Depende a velocidade de uma molécula, a velocidade de escape dessa molécula vai depender da temperatura do corpo. Não é independentemente. Depende. Olha aqui, ó. Olha a expressão matemática que nós encontramos. A velocidade depende da temperatura. A velocidade é diretamente proporcional à temperatura. Então, a afirmativa 1 está errada. Olha a afirmativa 2. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio. Pessoal, isso também está errado. Por quê? Pensem no seguinte. Pensem na massa do nitrogênio. A massa de uma molécula de gás nitrogênio é maior do que a massa de uma molécula de gás hidrogênio. Então, se essa massa é maior, olha só, se eu aumento essa massa, eu diminuo a velocidade e eu diminuo a velocidade de escape dessa molécula de gás nitrogênio. Percebam, a molécula de gás nitrogênio possui uma massa maior do que a molécula de gás hidrogênio. Por isso, se eu aumento essa massa, se essa massa é maior, a sua velocidade diminui. A velocidade e a massa são inversamente proporcionais. Por isso que é importante saber analisar a proporcionalidade de determinadas constantes, de determinados números, de determinados valores, tá? Então, se eu aumento a massa da molécula, eu diminuo a sua velocidade. Por isso, está errada a afirmação 2, né? Na verdade, a molécula de gás nitrogênio, ela escapa com mais dificuldade, tá? Ela escapa com mais dificuldade do que a molécula de gás hidrogênio. Beleza? Então, 1 e 2 está errada. A gente já poderia matar o problema? Letra C, né? Letra C. Letra C, porque só a 3 vai estar correta. Então, olha só. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais,
Então eu tenho aqui temperaturas médias iguais, tá? Aquele com a maior velocidade de escape, tende a reter uma atmosfera mais densa. E de fato aquele com a maior velocidade de escape retém uma atmosfera mais densa, ok? Porque eu vou ter aqui uma grande quantidade de massa em um pequeno espaço, né? Eu diminuo ali o volume onde está contida essa massa, ok? Então, por isso que a alternativa correta do nosso problema é a letra C de casa. Letra C de casa, comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa, tá? Questão muito legal, muito interessante e muito boa aí da prova da FUVEST de 2020, tá, pessoal? Galera, muito obrigado pela sua atenção até aqui, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, porque é muito precioso e eu espero ter ajudado você a ter entendido a resolução desse problema, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Lucas, como que eu posso te pagar por essa videoaula? Galera, o seu pagamento por essa videoaula é o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também, tá ok? Se você está me vendo pelo YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da FUVEST resolvidas para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também, tá? Se você está me assistindo no Instagram, Se você está me assistindo no Instagram, você vai lá no meu IGTV, procura pela série de vídeos Resolução FUVEST 2020, vocês vão encontrar a resolução das outras questões também, galera. Um forte abraço, a gente se vê na próxima certamente. Valeu!